Boa noite. Não vou dizer meu nome, nem de qual cidade eu sou. Só vou dizer que trabalho há mais de 20 anos como coveiro num cemitério municipal bem antigo. Esses dias me perguntaram se eu tinha alguma história daquelas. Eu só ri e disse que não. Mas agora estou aqui, escrevendo. Não sei se é um desabafo ou um aviso. Era começo de março quando enterraram um homem que ninguém conhecia. Um indigente, segundo o atestado. Mas mesmo indigente, veio caixão novo, simples, mas de madeira firme, comprado por alguém. Recursos da assistência social, disseram. O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi o aviso que recebi do encarregado da prefeitura. Esse sepultamento precisa ser feito em um dos túmulos antigos, dos fundos, mais afastado. E tem que enterrar fundo, fundo mesmo. Perguntei o motivo, claro. A resposta foi só um olhar meio atravessado e a frase, ordem da chefia, faz como mandaram. Na hora, achei que era alguma birra política, coisa de burocracia, e obedeci. No dia, só eu e um agente da funerária estávamos lá. Nenhum parente, nenhum padre. Só o som das nossas pás. Enquanto cavava, percebi que a terra estava mais úmida do que o normal. Era uma região mais baixa do cemitério, mas mesmo assim, parecia que algo ali embaixo respirava. Quando o buraco chegou perto dos 2,5 metros, senti o cabo da pá bater em algo, mas não era madeira nem pedra. Era como bater em couro resticado, uma superfície tensa, rígida. Limpei com a pá, com cuidado, e vi algo que parecia pele. Pele mesmo, mas era escura, seca, como se a pele estivesse queimada. Chamei o rapaz da funerária e ele deu um passo para trás assim que viu. Ele me olhou e disse, fecha logo isso aí. E eu, sem entender nada, só enterrei o caixão em cima daquilo. Quando joguei o último monte de terra, o ar pareceu mais pesado. Naquela noite, sonhei com um homem coberto de terra até o pescoço. Ele me chamava por um nome que não era o meu, com uma voz que vinha debaixo da terra. Ele dizia, você me prendeu aqui. Agora é sua vez de escutar. Acordei com um barulho vindo do quintal. Moro ao lado do cemitério. Não é raro escutar passos ou gente bêbada que tenta se esconder por ali. Mas naquela madrugada, eu ouvi como se alguém estivesse cavando, rasgando a terra com as mãos. Peguei minha lanterna, saí com o facão que sempre deixo encostado atrás da porta e fui ver. O portão do fundo do cemitério, aquele que quase ninguém usa, estava entreaberto. No chão, vi marcas fundas, como se algo arrastasse as pernas. Um rastro que vinha da direção do túmulo do homem indigente. Quando apontei a lanterna naquela direção, vi, por frações de segundo, uma figura. Estava agachado, perto do túmulo recém-coberto. Mas não estava em cima. Parecia ter saído dele. Os olhos eram fundos, brilhavam como se refletissem a própria luz. A pele era fina, esticada, e o corpo tremia de um jeito quase faminto. Eu corri, simples assim. Voltei para casa e tranquei tudo. Passei o resto da noite em claro, escutando um som abafado, como se alguém estivesse se arrastando pela grama úmida. Na manhã seguinte, voltei ao túmulo. Nenhum sinal de violação, nenhum. A terra estava do jeito que deixei. Mas quando encostei a pá na superfície, ela afundou. O solo estava fofo, como se alguém tivesse mexido por dentro. Os dias seguintes foram piores. Comecei a ouvir vozes vindo de túmulos, gritos abafados que só eu escutava. Às vezes, quando terminava o turno, ouvia passos atrás de mim, mas nunca tinha ninguém. Uma noite, entrei na capela que temos no cemitério e vi que o chão estava coberto de pegadas enlameadas. Eram de pés descalços, compridos, demais, tortos. Contei ao vigia, um senhor velho que sempre dizia que nada o assustava. 2 dias depois, ele veio até mim dizer que também viu um homem perto do túmulo e que tinha ligado para a polícia. Estranho mesmo é que mesmo morando do lado do cemitério, não escutei nada disso. Os policiais procuraram, escavaram, interrogaram. Nada.
Disseram que o guarda devia estar bêbado, mas acredito nele. Dei minha versão. Disse que também tinha visto. Disseram que não tinha muito o que fazer. Sem câmeras e sem descrição exata do homem, não iam conseguir pegar o sujeito. Falaram para chamar se ele voltar. Naquela noite, escutei alguém bater na minha janela. 3 batidas. Quando olhei, vi só a marca de uma mão. Mas tinha 7 dedos. Desde então, faço minhas orações antes de cada sepultamento. E evito os fundos do cemitério. Só enterro lá quando não tenho escolha. Juro que às vezes, quando estou distraído, a terra parece se mover, mas prefiro acreditar que é só algo da minha cabeça. Mandei esse relato porque fiquei com medo e queria desabafar. Queria que alguém me dissesse o que poderia ter sido. Trabalhei como vigia noturno por quase 15 anos num cemitério municipal do interior de Goiás. Era um cemitério antigo, com estrutura precária e muito mato entre os túmulos. Daquele tipo onde o tempo vai esquecendo os mortos aos poucos, sabe? Quando entrei lá, o salário era uma miséria, mas eu precisava. Minha esposa estava doente e o emprego apareceu justo quando eu mais precisava. Meu serviço começava às 19 horas e terminava às 5 da manhã. Me deram uma guarita no portão principal, um rádio com pilha fraca e uma lanterna que mais atrapalhava do que ajudava. O encarregado me disse no primeiro dia: "Você vai escutar coisa, mas ignora. Esse lugar é velho." E riu. No começo eu achei que ele estava de brincadeira, mas naquela primeira semana tudo foi estranho. Toda noite, por volta das 2h45, a luz da minha guarita piscava 3 vezes. Sempre 3. Mesmo sem energia caindo, sem vento. Quando olhava para fora, via o cemitério no breu total, só com a luz da lua iluminando os corredores entre os túmulos. Um silêncio que chegava a apertar o peito. A sensação era de estar sempre sendo observado. Na terceira semana, houve passos. Não era animal. Eram firmes, pesados, cadenciados, como de alguém usando bota no chão de brita. Mas nunca via ninguém. Uma vez segui o som. Apaguei minha lanterna, como aprendi num quartel que trabalhei antes, e fui no breu. Me escondi atrás de um jazigo grande e fiquei escutando. Os passos pararam, mas o som que veio em seguida era como alguém roçando as unhas no mármore, um som áspero, contínuo, que vinha de dentro do túmulo. Na hora minha garganta travou. O som era ritmado, como se alguém estivesse arranhando por dentro, tentando sair. Voltei correndo para a guarita. Nessa noite, o rádio ligou sozinho. Não tocou música, nem estática. Era uma voz, masculina, rouca, que repetia uma frase. "O do túmulo 47A ainda respira." Só isso. 4 vezes. E desligou. Eu vomitei dentro do balde que usava para café. Pedi demissão na manhã seguinte, mas o encarregado me deu folga de 2 dias e depois me chamou de volta. Prometeu que me realocaria para cuidar só da parte da frente, do cemitério, onde tinha mais movimento e luz. Aceitei, por necessidade. A parte da frente tinha menos mato, mas mais lápides quebradas. E lá eu comecei a perceber outra coisa. Alguns túmulos estavam mais fundos que os outros, como se afundassem sozinhos. Perguntei se faziam manutenção e me disseram que o terreno ali era instável. Mais uma vez, eu deixei um graveto cravado bem no centro de um túmulo raso, só para ver. Na noite seguinte, o graveto tinha sumido, e no lugar, um buraco pequeno, como se algo tivesse puxado ele para baixo. Comecei a perceber que quanto mais o turno avançava, mais o lugar parecia vivo. As árvores faziam um barulho estranho quando o vento soprava. Não era farfalhar. Era como se alguém estivesse suspirando pelas folhas. Uma madrugada, vi um gato preto atravessar entre os túmulos e sumir atrás de uma lápide. Quando cheguei lá, vi só pegadas de gente. E eram pequenas, como de criança, mas descalças.
e molhadas. Foi aí que comecei a sonhar com o tal túmulo 47A. No sonho, eu me via deitado dentro dele, mas não conseguia se mexer, só escutava gritos abafados, passos em cima da terra, como se um velório estivesse acontecendo, e então silêncio, e alguém cochichando bem perto do meu ouvido. Aqui ninguém dorme, vigia. Ninguém dorme nunca. Depois desses sonhos, comecei a acordar com hematomas no braço, marcas de dedos, como se alguém tivesse me segurado enquanto eu dormia. Num domingo, fui chamado mais cedo. Tinha dado um problema com o corpo. Disseram que o caixote tinha sido mal lacrado. Tive que acompanhar o pessoal do IML. Quando abriram o túmulo, o cheiro era insuportável. Mas o que me marcou foi o que disseram. O corpo está virado, de barriga para baixo. E isso não acontece por acidente. O motorista do rabecão, um homem já de idade, me puxou para o lado e disse bem baixo: quando eles viram sozinhos, é porque querem sair. É o jeito do corpo dizer que ainda tem coisa para resolver. Não sei se ele acreditava mesmo naquilo, mas o olhar dele parecia medo. Medo verdadeiro. Depois disso, comecei a deixar oferendas escondidas. Não sou religioso, mas minha avó dizia que quando a terra chama pelo nome da gente, o melhor a fazer é calar e oferecer algo. Deixei vela, pinga, vorseca, sal grosso. Nada adiantou. Até que numa noite, depois de uma chuva forte, encontrei algo na minha guarita. Uma foto antiga, em preto e branco. Mostrava 4 homens em frente ao cemitério. Um deles era igualzinho a mim, idêntico. Só que a foto estava datada de 1957. Levei para casa, queimei. No dia seguinte, apareceu outra, diferente, mas com o mesmo homem, eu. A mesma expressão, o mesmo olhar. Foi quando percebi. Eu não era o primeiro, nem seria o último. Ali, naquele cemitério, existe algo que prende a gente, que escolhe, que testa, que vigia o vigia. Como se tivesse alguém do outro lado, fazendo o mesmo trabalho, só que do lado de lá da terra. Aguentei mais 2 meses. Depois pedi para ser transferido. Me colocaram como segurança de uma escola municipal. Desde então, nunca mais pisei num cemitério à noite. Mas até hoje, de vez em quando, recebo uma ligação sem número. E quando atendo, só escuto a mesma coisa. O do 47A ainda respira. Eu não trabalho no cemitério. Nunca trabalhei. Mas passo tanto tempo lá que o pessoal até brinca dizendo que sou a zeladora não oficial. E é verdade mesmo. Levo flores, limpo as lápides, acendo velas. Não por dinheiro, mas por respeito. Algumas pessoas esquecem rápido demais os seus mortos. Eu não. Comecei a frequentar esse cemitério depois que perdi minha filha, a Márcia. Ela morreu nova, com 19 anos. Um acidente idiota de moto. Ela ia casar no mês seguinte. Depois do enterro, senti que ela me chamava. Sabe aquela sensação de que a pessoa ainda está por perto? Pois é. Então comecei a ir lá todos os dias. Levava flores, velas e ficava conversando com ela. Com o tempo, outros começaram a pedir que eu cuidasse dos túmulos dos parentes deles também. Gente que mora longe, que não consegue visitar sempre. Eu aceitava. Me dava um pouco de sentido. E também eu achava que isso me aproximava mais da Márcia. Mas eu comecei a notar algumas coisas que ninguém mais via. Certa tarde, limpando os arredores de uma lápide muito antiga, daquelas com o nome apagado e sem foto, vi algo crescer entre as pedras. Era uma flor escura, que eu nunca tinha visto na vida. Pequena, pétalas negras, caule fino. Ela não parecia normal e tinha um cheiro metálico, um perfume ruim. Naquela noite, sonhei com uma mulher me observando de pé entre os túmulos. Ela estava descalça, o vestido rasgado e sujo de terra,
Mas o que mais me incomodou foi o rosto. Não tinha olhos, só buracos fundos, como se tivessem sido arrancados. E mesmo assim, eu sabia que ela me via. Acordei com a roupa de cama manchada de terra. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, ou que eu tivesse levado sujeira no sapato. Mas isso se repetiu. Toda vez que eu me aproximava da região onde a flor cresceu, sonhava com a mulher, e as flores voltavam a nascer. Mesmo quando eu arrancava, queimava ou cavava ao redor, elas voltavam, sempre. Contei isso ao coveiro, um senhor calado que só fazia seu serviço e evitava a conversa. Ele parou de cavar, me olhou sério e disse: Dona Maria, essa parte aí é onde enterravam os casos complicados. Gente que morreu de forma errada, gente que mexeu com coisa que não devia. Depois disso, comecei a reparar melhor. Os túmulos ao redor daquela flor escura tinham algo estranho. As cruzes estavam sempre tortas, as velas apagavam sozinhas. E às vezes, mesmo em dia quente, o ar ali era gelado. Uma tarde, vi um homem parado ao lado daquele túmulo. Nunca o tinha visto antes. Roupas antigas, chapéu, pele cinzenta, olhos muito abertos, como se estivessem em choque. Quando fui cumprimentar, ele se virou e sumiu atrás de uma lápide. Fui até lá, não havia ninguém. Voltei para casa com um aperto horrível no peito. Naquela madrugada, ouvi batidas na minha porta da frente. Quando olhei pelo olho mágico, vi a mulher sem olhos. Estava parada no meio da rua, olhando diretamente para minha casa. Ela levantou o braço e apontou para mim. No dia seguinte, fui ao cemitério decidida a arrancar tudo. As flores, as pedras, o que fosse. Mas quando cheguei, tinha algo novo no túmulo antigo. Uma boneca. Daquelas antigas, de pano, toda costurada à mão. Só que era igualzinha a que minha filha tinha quando criança. Até com a mesma mancha no rosto. Isso me quebrou. Me ajoelhei ali mesmo. Comecei a chorar. Foi quando ouvi uma voz, não fora da minha cabeça, não como pensamento, uma voz real, vinda de trás da lápide. Era feminina. Sussurrava: se continuar alimentando, ela fica. Se parar, ela leva outra. Fugi dali. Desde então, evito aquela parte. Mas volta e meia, a flor reaparece em outro canto, sempre perto de algum túmulo antigo. Parei de cuidar dos túmulos dos outros. Agora só cuido do da minha filha. Mas toda vez que passo perto daquele setor, sinto que tem alguém andando entre as flores. E o pior, às vezes elas crescem onde não deveriam, como no quintal da minha casa, como dentro do vaso da minha cozinha, como se ela tivesse me marcado. Já faz uns 8 anos que deixei esse ramo. Trabalhei com preparação de corpos, velórios e enterros por quase 10 anos. Era uma dessas funerárias de cidade pequena que cuidam de tudo. Arrumação do corpo, transporte, documentação, tudo mesmo. Numa segunda-feira, recebi a programação da semana. 5 serviços agendados. Morreram todos entre o sábado e o domingo. O que me chamou a atenção foi que os 5 mortos tinham o mesmo tipo físico. Homens entre 50 e 60 anos, magros, calvos, todos com olhos muito claros. A maioria sem familiares próximos. Na hora, achei que fosse coincidência mórbida. Mas quando fui buscar o corpo do terceiro, que estava num hospital da zona rural, a enfermeira me disse: esse aí não devia estar morto. Teve parada por causa do susto. Parada de pavor. Nunca vi alguém morrer com a cara tão arregalada. Cheguei a olhar o prontuário. Pulmões limpos, coração sem histórico de problema. Apenas parou. Já vi de tudo.
mas morrer de susto era novidade. No embalsamamento, percebi algo que me deixou desconfortável. Todos os corpos tinham uma pequena marca triangular, quase invisível, perto do osso do quadril, como uma queimadura antiga, simétrica. Quando fui perguntar ao médico legista, ele desconversou. Deixei passar. Os primeiros 4 foram sepultados em diferentes cemitérios da cidade. Tudo aparentemente normal, ainda que os velórios tenham sido estranhos. Pouca gente, clima pesado, um cheiro que não vinha do corpo. Cheiro de madeira molhada misturada com metal. E esse cheiro não saía da capela funerária, mesmo depois da limpeza. No 5º velório foi diferente. Esse aconteceu num dos cemitérios mais antigos da região, um lugar esquecido, onde a vegetação já cobre metade das lápides. Cheguei com o corpo por volta das 20 horas. Era um velório simples, só com 2 velas grandes acesas, nenhuma cruz visível. O homem era um senhor que, segundo o registro, morava sozinho e não tinha parente vivo. Mas quando entrei com o caixão, havia 4 pessoas esperando. Nenhuma delas eu conhecia. Não pareciam da cidade. Estavam de preto, mas não era luto, era uniforme. Casatos longos, pesados, todos usando anéis dourados com símbolos que eu não consegui decifrar. O que mais me perturbou é que nenhum deles falou uma palavra. Um deles, o mais velho, me entregou um envelope com dinheiro vivo, muito mais do que o valor do serviço, e apenas apontou para a pequena capela nos fundos do cemitério. Fiz o que pediram. Levei o corpo até lá, coloquei sobre a mesa de velórios antiga e fui me retirando. Mas antes de sair, algo me fez olhar para trás. Eles estavam posicionados em volta do corpo, de mãos dadas, os olhos fechados. Começaram a murmurar algo. Não entendi a língua, mas repetiram várias vezes. Quando fechava a porta da capela, juro por tudo que é sagrado, tive a impressão de que o corpo se mexeu. Não foi espasmo, foi uma contração longa. O peito levantou como se respirasse. Voltei para o carro com o coração batendo fora do peito. Fiquei lá por quase meia hora, tremendo, tentando achar alguma explicação racional. Quando finalmente me acalmei, vi um dos homens sair da capela com o caixão fechado. Me disseram que podia levar para o sepultamento. Recusei carregar aquilo. Eles mesmos enterraram. Jogaram o caixão dentro como se não tivesse valor algum. E um deles jogou sal grosso com cinza sobre o túmulo, antes de fechar. Na manhã seguinte, voltei ao cemitério. Tudo parecia normal. O túmulo, agora coberto de terra, estava surpreendentemente cheio de flores. Algo que me causou estranheza, já que duvidava que alguém tivesse as colocado ali, considerando como trataram o caixão na noite anterior. Mais tarde, ao procurar no sistema da funerária, percebi que a ficha daquele serviço simplesmente havia desaparecido. Fui até a capela. Encontrei uma vela ainda acesa, mesmo depois de 2 dias. E no centro da mesa, onde o corpo foi colocado, tinha uma escrita com algo que parecia ter sido feito com carvão queimado. Antes, ficava com medo do desconhecido, mas ver aquilo me deixou apavorada. A morte, na minha cabeça, era o fim, mas agora eu duvido disso. Pensando bem, deveria ter conferido se enterraram um corpo naquele caixão. Me chamaram de louco, e talvez eu seja mesmo, mas eu vi. Eu juro por tudo que me resta, eu vi. Na época eu estava desempregado. Estava mal. Dormia no carro, andava por bairros procurando bicos e à noite estacionava perto de onde tivesse silêncio. Uma noite, parei o carro numa ruazinha de terra atrás de um cemitério velho. Lugar ermo, sem casas por perto.
Só umas árvores grandes e a muralha de tijolo do cemitério com um arame farpado e enferrujado. Fui dormir com o banco reclinado. Mas lá pelas 2 da manhã, acordei com uma luz estranha. Não era carro, não era poste. Era como uma lanterna, mas mais amarela, como fogo, e vinha de dentro do cemitério. Fiquei olhando, curioso, vi um ponto de luz andando entre os túmulos. Primeiro achei que fosse algum ritual. Já vi gente acendendo vela para coisa errada, então não era exatamente novidade. Mas algo me incomodou. A luz não tremia, não piscava. Era constante, como se flutuasse. A luz passou entre as lápides, se aproximando da lateral onde o muro estava mais desgastado, numa parte que tinha buracos grandes nos tijolos. Resolvi sair do carro e ver de longe, sem fazer barulho. Foi aí que vi. Tinha uma porta no meio do cemitério. Uma porta de madeira, antiga com moldura. Não estava ligada a nenhum mausoléu, a nenhuma parede. Só a porta, em pé, cravada no chão de terra, entre 2 túmulos. E ela estava aberta. De dentro dela vinha a tal luz, amarela, quente, como de lamparina. Mas o estranho é que, por dentro da porta, não dava para ver o outro lado do cemitério. O que eu vi ali era um breu danado. Parecia um corredor sem fim, estreito, com paredes de pedra cobertas por símbolos. Nada que eu reconhecesse. Mas o que me gelou de verdade foi o som. Dentro da porta tinha vozes, muitas, mas não era conversa. Eram sussurros, como se várias pessoas estivessem rezando ou repetindo algo ao mesmo tempo. Escondido atrás de um túmulo, vi uma figura sair da porta. Devagar. Usava roupa comum. Parecia um homem alto, magro, de terno escuro, mas não andava como gente. Os pés se moviam com um atraso esquisito, como se o corpo tivesse numa frequência errada. Ele olhou para trás, para dentro da porta, e assentiu com a cabeça, como se tivesse entendido algo. Quando virou o rosto em minha direção, mesmo no escuro, ele me viu. Eu sei que viu. Os olhos dele brilharam, mas não como reflexo. Ele começou a andar na minha direção. Corri. Voltei para o carro e meti o pé. Fiquei uns 3 dias sem dormir direito. Quando voltei lá de dia, e eu voltei porque eu precisava ver se não estava louco, a tal porta não estava mais lá. Nenhuma marca no chão. Nunca mais estacionei perto de cemitério. E evito espelhos à noite. Porque às vezes tenho a impressão que meu reflexo demora para me imitar.